Você não se acha feia, você só não sabe se enxergar. Você já reparou que algumas pessoas olham no espelho e só conseguem enxergar defeitos o tempo todo? Enquanto pessoas com características parecidas conseguem se olhar no espelho e ver beleza e se sentir bem. Talvez o problema não seja a sua aparência, seja a forma como você aprendeu a se enxergar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! E hoje nós vamos falar sobre autoimagem, sobre a nossa imagem, o que ela comunica ao mundo e como e por que você aprendeu a se enxergar de uma forma distorcida. Sejam bem-vindos ao meu canal Harumitsu Destino Japão e hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesse aspecto de autoimagem, com autoestima, enfim, fiquem comigo. Já quero pedir para você se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa jornada de desenvolvimento, de autoimagem, de moda, de autoestima, tudo que é bom. Então chega de falatório porque eu tenho bastante coisa para compartilhar com vocês, então vamos ao vídeo! O primeiro tópico que eu quero conversar com vocês um pouquinho, e o número 1 dessa lista que eu separei para vocês, vem com uma pergunta que muitas pessoas tenho certeza que não vão conseguir responder, ou pelo menos não vão conseguir responder agora, que é: quem ensinou você a se olhar? Eu sei que a comparação, ela vem cedo e muito cedo. Muitas vezes com influência da internet, redes sociais, dentro da nossa própria família e também as amizades que nos rodeiam. É muito fácil hoje em dia você criar uma comparação e externizar isso dentro da sua própria autoimagem, quando você compara tudo ao seu redor a outras pessoas, sejam suas amigas, sejam pessoas da rede social que você nem conhece, sejam familiares, sempre vai existir uma comparação. O olhar de si próprio é ensinado desde cedo. Muitas pessoas vão aprender isso em casa, na internet ou no convívio social mesmo. E é aí que mora o problema. Porque aí começa a comparação. Você começa a se comparar. Você começa a comparar a sua aparência, a sua pele, o seu cabelo, a sua estatura, o seu corpo. A comparação começa quando você olha para sua irmã ou para qualquer outra pessoa da sua família e você logo compara. O engraçado é que todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês, mesmo que não se trate exclusivamente de mim, eu sempre consigo ter um relato sobre minha experiência, sobre minha vivência em relação aos assuntos que eu trago. E claro que isso aconteceu muito cedo comigo. A comparação, por exemplo, eu comecei a comparar a mim mesma com as minhas irmãs. Ah, por que o meu corpo é desse jeito, não é igual delas? Ah, por que eu sou assim e não sou daquele jeito? A comparação comigo mesma, me comparando com outras pessoas, começou dentro de casa, no convívio com a minha própria família. Então é muito comum e normalizado as pessoas entender que a comparação ela pode vir de diversas fontes, diversos lugares, que a gente muitas vezes nem espera que vai ser daquele lugar que vai vir a nossa cobrança, a nossa crítica, a nossa própria autoimagem. E o número 2 dessa lista que eu separei para vocês é: você confunde elogios com aprovação. Como assim? Você é aquele tipo de pessoa que necessita da aprovação de terceiros, que precisa ser validada, que a todo momento precisam que as pessoas olhem para você e enxerguem beleza ou algo positivo em relação à sua autoimagem. Porque você própria depende da aprovação de outras pessoas, quando na verdade você precisa da sua autoaprovação para com a sua autoimagem. Não é muito difícil a gente ver por aí a quantidade de pessoas que necessitam de um elogio, seja a sua aparência, seja a sua roupa, seja a sua carreira profissional. As pessoas sempre necessitam de uma aprovação para perceber se aquilo que elas estão fazendo faz sentido, se aquela roupa que ela colocou, ela escolheu a roupa adequada, se a carreira que ela escolheu seguir, ela está no caminho certo. E isso é um grande problema quando você precisa da aprovação, principalmente quando é a aprovação de pessoas que nem fazem parte da sua vida. Mas sim, muitas pessoas necessitam da aprovação, de validação, e a gente vê isso o tempo todo acontecendo. Muitas pessoas não se conhecem, não entendem o seu próprio gosto, não entendem o que estão mostrando para o mundo, porque necessitam que o mundo diga a elas o que é certo, o que é bonito e o que elas devem fazer.
É muito triste pensar que para alguém enxergar a beleza em si própria, conseguir olhar no espelho e se sentir confortável com o que vê, precisa da aprovação de qualquer pessoa, precisa que alguém elogie e diga: nossa, como você está linda. Aí sim o dia dessa pessoa vai ser magnífico. E quando existe o ao contrário, quando alguém fala sobre a sua aparência de uma forma negativa, uma crítica, pronto, o seu mundo acabou ali. Por quê? Porque você precisa, você depende, né? Você depende da validação das pessoas para você se enxergar como um indivíduo bonito ou merecedor no mundo que nós vivemos. E o terceiro tópico que eu separei para vocês: a beleza muda quando você encontra o seu estilo. Eu posso colocar um pouquinho da minha experiência até para ilustrar e deixar uma forma bem fácil de compreender. Quando eu encontrei o meu estilo, eu não fiquei mais bonita. Eu apenas me tornei cada dia mais eu mesma. O estilo, ele não muda a beleza da pessoa, ele realça, ele coloca para fora aquilo que está escondido. Você apenas precisa descobrir qual é o seu estilo. Já temos vídeo aqui no canal, o vídeo anterior a esse, a propósito, sobre exatamente isso. Então tá bem fácil de achar. Quando você muda o seu estilo, ou melhor dizendo, quando você encontra o seu estilo, tudo fica mais fácil. Você não vai adquirir uma beleza do dia para a noite. Você vai aprender a explorar a própria beleza que você já possui, mas que você não estava enxergando. Quando nós encontramos o nosso estilo, entendemos do que gostamos, automaticamente a nossa energia, a nossa aparência muda, e com isso as pessoas passam a notar: nossa, fulana, você tá bonita hoje. Nossa, fulana, você tá diferente. Nossa, fulana, você fez algo no cabelo? E a verdade é que absolutamente nada disso foi feito. Você não mexeu no cabelo, você tá como você sempre esteve. Ou melhor dizendo, você descobriu o que estava escondido. E é claro que as pessoas percebem, porque quando você se encontra no seu estilo, você se sente bem, você se sente bonita, você se sente confiante. E as pessoas percebem: tem algo diferente com a fulana. O que aconteceu? Será que é o cabelo? Será que é o brinco? Será que é a roupa? O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu foi que você descobriu o seu estilo e você conseguiu aflorar, colocar para fora aquilo que estava tão escondidinho, e agora você consegue mostrar para o mundo a pessoa que você sempre foi, mas que ninguém conseguia perceber. E é por isso que eu sempre falo da importância de você se descobrir, de você se conhecer, de você saber quais são os seus gostos, quais são os seus estilos, porque isso muda completamente a forma como você se enxerga e como todos ao seu redor vão te enxergar também. E o quarto tópico que eu separei para vocês: pare de tentar parecer outra pessoa. Muitas pessoas se baseiam muito no que a gente vê na internet e nas mídias sociais, como, por exemplo, maquiagem, vestimentas, cores que combinam com tons de peles diferentes, cores de cabelo, corte de cabelo e por aí vai. Mas você precisa entender que cada ser humano é único e diferente. Uma maquiagem que vai funcionar para uma pessoa, muito provavelmente não vai funcionar para você. Rostos diferentes, formatos diferentes, tudo isso muda. E também tem a questão do gosto. Aquela pessoa que fez aquela maquiagem, ela gosta, ela se sente bem, ela se sente bonita. Será que se você reproduzir essa maquiagem, você vai ter o mesmo resultado que a outra pessoa? Será que você vai se sentir bem, confiante, bonita e vai gostar do resultado? Precisamos entender que cada ser humano tem a sua individualidade. E cada ser humano tem a sua aparência única, por mais que as pessoas pareçam que são parecidas. Na verdade, não. Todo ser humano é diferente um do outro. Cada um tem a sua individualidade, a sua aparência e algo único que não vai ter em nenhum outro rosto. Quando você copia uma maquiagem, por exemplo, de alguém, seja alguma famosa, seja uma foto que você viu, você precisa entender duas coisas. Primeiro, formatos de rosto são completamente diferentes. Segundo, a maquiagem que a outra pessoa fez, que ela ama, que ela gosta, que ela usa, que ela se sente bem, confiante, pode ser que não te passe essa mesma sensação. Pode ser que você sinta que tem algo muito pesado, que não combina com você, que está muito chamativo. Pode ser que você seja uma pessoa muito mais introspectiva, uma pessoa que não quer chamar atenção, que não quer cores muito fortes, que quer passar despercebida, sabe? Então essa maquiagem não vai funcionar para você.
Você precisa conhecer e entender sobre você para entender o que faz sentido. Como estamos falando da maquiagem, por exemplo, você precisa entender qual é o formato do seu rosto, o que você quer realçar nele e o que você quer disfarçar. Você quer deixar o nariz mais fino, você quer deixar mais largo, você quer deixar as maçãs do rosto mais desenhadas ou mais retraídas. Tudo isso você precisa entender conhecendo o seu rosto. E é claro que quando eu falo sobre maquiagem, afinar o nariz ou fazer contorno, não é querendo que você esconda ou que você camufle a sua própria beleza. Ao contrário, eu gostaria muito que você deixasse a sua beleza mesmo aparecer, ainda que usando maquiagem. E o que eu quero dizer com isso? O meu nariz é um pouquinho mais largo, eu quero deixar o nariz fino. Por que não entender a própria estrutura do seu rosto e aprender que existe beleza além de um nariz super fino e empinado? Mas se você quiser fazer maquiagem para afinar o rosto, o nariz e por aí vai, tá tudo bem também. Você precisa fazer aquilo que faz sentido para você, que você se sente bem. Muitas pessoas vão passar a gostar de características do próprio rosto ou do próprio corpo com o passar do tempo, com a idade chegando, com pensamentos mudando e muita coisa acontecendo. Coisas que, por exemplo, hoje você não gosta no seu rosto. O meu nariz é muito largo, eu quero deixar ele super fino, por exemplo. Assim como os povos asiáticos que têm o nariz um pouco mais largo. Conforme passa o tempo, você vai entendendo e você vai começando a ver beleza no seu próprio nariz e vai vendo que não existe mais necessidade de tentar modificá-lo. Isso vai chegando com o tempo, com o amadurecimento, com pensamentos mudando e a vida acontecendo. Mas a ideia do vídeo de hoje é trazer exatamente isso, tópicos, passo a passo de como você faz para você se descobrir, para você criar sua própria autoimagem, para você entender o que você está transparecendo para o mundo e para as pessoas. Tudo isso é muito importante. Eu quero que vocês façam um exercício hoje. Em vez de você perguntar o que eu preciso mudar em mim, eu quero que vocês se perguntem o que eu aprendi a valorizar em mim. Todos os dias nós podemos vir aqui em um espelho, olhar, vermos defeitos e muitas coisas que a gente gostaríamos de mudar. Sem entender que tudo que nós temos é apenas valorizar. Então, em vez de perguntar o que eu preciso mudar em mim, você precisa perguntar o que eu aprendi a valorizar em mim. Esse é um exercício muito importante. Parece algo bobo, parece algo que não faz sentido, mas faz todo sentido. Você parar de perguntar o que você precisa mudar, como você já dizendo que tem algo a ser mudado, que tem algo que está errado, que tem algo que não está bonito, que é algo que é um defeito, você está dizendo o que eu aprendi a valorizar em mim, o que eu já tenho e que eu aprendi a gostar, que eu aprendi que é a minha característica, que é o meu formato de rosto, que é o tamanho da minha testa, que é o tamanho do meu nariz, que é o formato da minha bochecha, o que eu aprendi a valorizar. É por isso que eu falei no tópico passado a importância de você ver uma maquiagem e você entender se aquela maquiagem faz sentido para você. Não é fazer sentido se você vai usar, é fazer sentido se casa com o formato de rosto. E eu não estou falando aqui de cores necessariamente, mas sim a forma como a maquiagem ela é disposta no seu rosto. O contorno tem muitas formas de fazer contorno, tem várias e diversas formas de você fazer uma maquiagem. E você conhecer exatamente o seu rosto. Como eu falei no vídeo, que é o último vídeo que eu postei sobre você conhecer o seu biotipo, o seu formato de corpo, para você saber qual roupa valoriza, qual roupa não fica bom, você entender, você se conhecer. Mesma coisa eu falo com o seu formato de rosto. Você precisa entender, conhecer algo que você goste de colocar no seu rosto, mas ao mesmo tempo que valorize o que você já tem. Exatamente isso, valorizar o que você já tem. Qual é a primeira coisa que você vê quando você se olha no espelho? E é claro que eu não estou falando necessariamente fisicamente. Estou me vendo, meu reflexo invertido no espelho. Sem piadinhas, tá, gente? O assunto aqui é sério, é importante. É um exercício que eu trouxe aqui para vocês poderem executar, colocar em prática e entender exatamente o que eu tenho tentado todos os vídeos trazer para vocês. Façam esses exercícios, eu tenho certeza que vai ajudar demais, vai fazer com que vocês tenham coragem de se olhar mais no espelho, porque eu sei que muita gente já
nem gosta de se olhar no espelho, nem gosta de ter a prática de se olhar. Com o nosso canal aqui, eu vou te ajudar, eu vou segurar na sua mão, eu vou ser sua melhor amiga e a gente vai conseguir olhar nesse espelho e a gente vai aprender a valorizar tudo que a gente tem e explorar cada vez mais e aflorar cada vez mais. Façam os exercícios que eu deixei pra vocês. Agradeço a todo mundo que me assistiu, que me escutou, que se inscreve no canal, que curte, que compartilha, que faz tudo. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos os países também que me assistem, como Japão, Turquia, Espanha, Paraguai e tantos outros que me assistem, que agora a memória também não é das melhores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo para todos esses países que me acompanham. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!